Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like, compartilhe com seus amigos, com o grupo da sua igreja e vem participar comigo dessa jornada que é explorar o texto bíblico, explorar a palavra de Deus e buscar conhecer mais do Senhor, buscar o adorar, buscar o servir, sendo o mais fiel que nós conseguirmos. Então hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre um panorama do Novo Testamento. O que acontece ali, qual é a narrativa, qual é a linha narrativa que acontece no Novo Testamento, onde é que as cartas entram, onde é que os evangelhos entram e qual é mais ou menos o período que o Novo Testamento cobre. Então a gente tem todo o Antigo Testamento, toda a história que se desdobra, a gente tem um período intertestamentário onde várias mudanças de poder acontecem e a gente chega em 63 a.C., com Roma conquistando a Judéia, impondo a sua maneira de viver, impondo sua cultura, impondo seu domínio, e a gente chega então no período do Novo Testamento. A gente tem nas nossas Bíblias os Evangelhos, o livro de Atos, que é uma narrativa histórica, as cartas de Paulo, as cartas gerais dos apóstolos e Apocalipse, que é um livro profético no final. Então esses são os livros do Novo Testamento e como é que eles se distribuem, né? Qual é o período de história que eles cobrem. Diferente do Antigo Testamento, que cobre desde a fundação do universo até 400 anos antes de Cristo, o Novo Testamento cobre um período pequeno de história, cobre mais ou menos um século, um pouco menos que isso. Então a gente tem um período não muito grande de tempo e tudo acontecendo muito perto, muito próximo. E a primeira coisa que tem, a primeira coisa que acontece, o primeiro personagem que surge é João Batista. Então a gente vem do Antigo Testamento, nenhum profeta foi levantado por Deus, nenhum livro canônico inspirado por Deus é escrito. De repente a gente tem essa figura. De repente a gente encontra um casal já idoso, uma história muito semelhante àquilo que a gente ouviu vez após vez no Antigo Testamento. A gente encontra esse casal idoso que não pode ter filhos, muito semelhante com Abraão e Sara e com tantos outros. E aí esse casal é visitado por um anjo do Senhor, né? Esse homem é um sacerdote, o anjo do Senhor o visita e diz para ele que a sua mulher terá um filho e que esse filho será profeta do Altíssimo, será profeta de Deus e que ele virá preparar o caminho do Senhor, que ele é aquele que viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É interessante que nas nossas Bíblias essa é justamente a última passagem do Antigo Testamento. O último trecho de Malaquias descreve exatamente esse profeta que seria enviado. E a gente chega então no ministério de João Batista. Ele nasce como esse que foi predito pelos profetas e que vem preparar o caminho para o próprio Deus. Eu quero te convidar a fazer uma leitura aí na sua casa de Isaías, no capítulo 40, onde você vai ver uma profecia relacionada com o ministério de João Batista, e você vai ver que o caminho que ele vai preparar é o caminho para o próprio Deus, é o caminho para a chegada do próprio Deus. E nesse cenário a gente tem, enquanto Isabel está grávida de João, a gente tem a sua prima Maria, que é visitada também por um anjo e recebe a notícia de que vai nascer dela o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que foi prometido a Adão e Eva lá no jardim quando eles pecam, aquele que foi prometido a Abraão, aquele que foi esperado por Moisés e por todos os profetas, aquele de quem Davi falou quando cantava seus salmos, aquele em quem Salomão olhava quando refletia nos seus provérbios e pensava sobre a vida. É esse que vem através de Maria. O anjo anuncia a ela que o Messias, o Filho de Deus, nascerá miraculosamente através dela, através de seu ventre. Então a gente tem esses dois bebês. A gente começa assim o Novo Testamento, com duas criancinhas, nova criação, vida surgindo. João Batista inicia seu ministério alguns anos depois e a gente tem ele no deserto, uma figura isolada da sociedade, longe dos líderes de Israel, que está ali proclamando arrependimento. A sua mensagem é que o povo precisa se arrepender, porque o Senhor vem chegando. Aquele a quem o povo espera
vem chegando e eles precisam se arrepender, se converter dos seus pecados e se voltarem para Deus. Nesse contexto, Jesus chega e inicia seu ministério. E Jesus vem com uma mensagem semelhante à de João, dizendo: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está às mãos. Então Jesus inicia seu ministério, espalha a palavra do reino, espalha o evangelho do reino por todos os lugares onde passa. Jesus chama seus apóstolos, chama seus discípulos e começa a treiná-los, a ensiná-los a viver a vida do reino. E Jesus vem com uma mensagem dizendo que há a necessidade de um novo nascimento, de um novo coração dado ao ser humano. E isso nos leva de volta às profecias de Jeremias e de Ezequiel, dizendo que o coração do homem precisava ser transformado, dizendo que Deus faria uma nova aliança, diferente da aliança feita no Sinai com Moisés, uma aliança nova que mudaria de dentro para fora, que mudaria o nosso coração e nos possibilitaria sim viver debaixo do reino de Deus. Jesus prega essa mensagem, ensina seus discípulos, cura, faz sinais, milagres, como testemunho de que ele é o enviado de Deus, para confirmar que ele é, sim, aquele que Deus enviou para perdoar os pecados. E em toda a sua mensagem, Jesus aponta para uma coisa. Ele aponta para um destino e diz aos seus discípulos que a maneira com que ele vai vencer a serpente, a maneira com que ele vai destruir as obras de Satanás e perdoar os pecados e inaugurar o reino de Deus é com a sua morte. É através da sua morte e da sua ressurreição que os pecados serão perdoados. Então Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita depois de 3 dias, aparece aos discípulos, passa 40 dias com eles e depois é elevado aos céus. E aí a gente tem então esses discípulos em Jerusalém, onde Jesus os disse para permanecer, para esperar, porque seriam revestidos do alto com o Espírito Santo, para que fossem por todo mundo e espalhassem essa mensagem do Evangelho e anunciassem ao mundo o perdão dos pecados no nome de Jesus. Então esses discípulos estão todos reunidos ali em Jerusalém. Quando a gente chega então no livro de Atos dos Apóstolos, e eles são empoderados pelo Espírito de Deus, são cheios do Espírito, e eles são então espalhados pelas nações. Uma perseguição se inicia em Jerusalém, e os discípulos são forçados a ir por todo canto. Eles são dispersos pela terra e eles vão indo à medida que vão, anunciam a mensagem de Jesus Cristo. À medida que vão, igrejas novas vão surgindo, comunidades locais vão se formando na casa de pessoas, nas sinagogas, ao céu aberto. As igrejas nascem dessa maneira. Um grupo de discípulos, um grupo de pessoas enraizados no nome de Jesus. Assim surgem igrejas vão surgindo, a perseguição continua se intensificando, mas a igreja não recua. A igreja continua crescendo, continua se desenvolvendo, e então a gente tem um perseguidor que se converte. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, agora se torna um dos principais líderes da igreja. E ele então escreve cartas a essas igrejas que estão nascendo, que estão surgindo, que ele mesmo está plantando. Ele escreve cartas, os apóstolos escrevem cartas e enviam a essas igrejas para os encorajar, para os lembrar do evangelho, para aplicar a mensagem de Jesus ao coração deles. Então esse é o Novo Testamento, é um enviar de cartas, é os apóstolos enviando cartas às igrejas, cartas públicas para serem lidas e encorajar a fé das comunidades. Esse também é o livro do Apocalipse. O apóstolo João recebe uma revelação de Deus e envia como carta aos irmãos. Então o Novo Testamento termina assim, com os apóstolos já idosos, já velhos, já maduros, cristãos experimentados, encorajando as comunidades que nasceram há pouco tempo. Esse é o fim do Novo Testamento. E esse não é o fim da história da igreja, porque é exatamente nesse período em que nós estamos, uma comunidade de discípulos aprendendo das cartas que os seus apóstolos nos deixaram. Esse é o Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que você volte, assista mais uma vez e compartilhe com seus amigos.